Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao workshop O Propósito da Vida. O meu nome é Kátia Simeonato e eu estou aqui esta semana com você para te mostrar como você pode viver em paz e manifestar a vida que você merece e deseja. Eu acredito ser este o propósito da vida. Talvez você esteja aqui comigo hoje porque você está passando por problemas de relacionamento ou talvez sinta a falta de ter um relacionamento significativo na sua vida. Ou talvez você esteja aqui porque está passando por problemas financeiros. Talvez você não saiba o que fazer diante do futuro, sentindo-se insegura ou com medo. Ou talvez esteja passando por um estado de ansiedade sobre o futuro, por causa da situação do mundo que a gente vive hoje. Ou uma ansiedade, talvez, algum estado emocional relativo ao passado, por causa de traumas, coisas que te aconteceram com a qual você se sente apegada. Talvez você esteja aqui comigo porque esteja passando por problemas financeiros ou problemas com a sua carreira, estando numa carreira que você não sabe se é realmente significativa para você. Ou talvez você conviva com pessoas ou siga uma rotina que você sente que suga a sua energia e você sente que não vai para lugar nenhum. Ou talvez simplesmente você queira ter mais paz na sua vida e, de fato, manifestar a vida que você merece e deseja. Na aula de hoje eu vou te mostrar como pessoas comuns, como você ou eu ou qualquer pessoa, podemos trilhar um caminho que nos conduz a viver em estado de paz e, de fato, manifestar a vida que a gente merece e deseja, independentemente do problema que você esteja vivendo hoje, independentemente da condição em que você esteja agora. Eu sei que às vezes pode parecer difícil a gente viver em paz e contornar as situações de desafios que a vida nos traz a cada momento, mas eu sei que isso é possível, porque eu consegui, porque muitas pessoas que me seguem também conseguiram. Eu sei por experiência própria e também pelo depoimento de várias pessoas que me seguem e de alunos meus que esse caminho é possível. Que é possível a gente viver em paz e manifestar a vida que a gente merece e deseja. Veja o exemplo de algumas pessoas que percorreram este caminho comigo. A relação da Ana com ela, de amor com ela mesma. A relação de, assim, eu não tinha facilidade de ficar só comigo, de estar na minha presença, ser amor e ser bom. Eu passei a viver uma intimidade comigo que eu não tinha, Kátia. Agora, a maior das transformações. Teve uma das crenças que era, eu não deslancho profissionalmente. E a hora que fala dissolve essa casca, parecia que eu estava abrindo um casulo, assim, saindo, alguém precisava voar. Foi lindo. E qual que é o primeiro resultado pós esse trabalho dessa crença nessa meditação, Kátia? Eu, em plena pandemia, só trabalhava com atendimento presencial e grupos presenciais. Então, eu tive que me reformular. Depois que eu fiz a meditação para deslanchar profissionalmente, só a semana passada eu atendi 18 pessoas online, nenhum presencial. Então eu estou vivendo um portal mesmo de despertar do amor, da paz, da manifestação de um monte de coisa. Sou muito grata. Eu não acreditava que seria possível e é possível, né? Independente do que aconteceu no passado, é possível. Então, eu não busco fora uma coisa que já está dentro de mim. Então, para mim, isso é um milagre, né? Mas é uma ferramenta poderosíssima, ali realmente te cura. A minha psicóloga, ela ficou minha amiga, do tipo,
Ela falou, na última terapia, ela falou para mim, olha, Denise, tipo, vou te dar alta, entendeu? Que... Olha, depois de tantos livros que eu já li, Greg Braden, Amit Goswami, Deepak Chopra, John Vitale, John Dispenza, Napoleão Hill, Bob Proctor, Max Planck, Rhonda Byrne, eu falei assim, gente, a Kátia compilou tudo no manual. E eu ficava encantada com cada vídeo, porque era tudo que eu buscava, tudo que eu conseguia para poder aplicar na minha vida. Porque eu já li muito sobre física quântica, sobre neurociência, sobre espiritualidade, sobre frequência das emoções humanas. E eu cheguei à conclusão assim, gente, a gente precisa de um manual mesmo. Os desafios vêm, eles vão vir, eles não vão acabar. Mas você vai ver que a forma de lidar com a situação é sempre mais calma, é de forma assim surreal, parece que se resolve por si só. Tá bom. Até já, tchau. Obrigada. Obrigadíssima. Eu fiquei em dúvida por questões financeiras, mas eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim que me faria muito bem. Então eu apostei no curso. E antes do curso eu me sentia muito ansiosa, muito perfeccionista. Sempre tinha a impressão que eu não tinha tempo para nada, né? Como eu gostaria de dar atenção para o meu filho, deixar minha casa organizada, aquelas situações assim femininas. Uma coisa que me emociona é a união da minha família. A minha família está mais unida, está mais tranquila. A gente ri muito, a gente se encontra. Minha família sempre foi muito, muito desunida e hoje eu vejo o quanto ela está unida, porque antes não era assim. Eu acabava ficando muito brava com as situações e acabava atropelando todo mundo. Agora eu consigo me manter calma, eu consigo acalmar todo mundo. E na parte financeira também as coisas vão surgindo, as oportunidades vão acontecendo. Eu não vejo mais uma situação financeira mais apertadinha assim como uma coisa ruim, eu vejo como oportunidades e as oportunidades simplesmente aparecem. Muito obrigada. Eu, sendo numa cidade do interior, jamais teria oportunidade de fazer um curso desse se não fosse de forma online. Muito obrigada, de coração. Eu amo você. Um grande beijo. E você pode me ver nesse momento aqui sentada com a minha blusinha branca, transmitindo paz e pensar que a minha vida foi sempre assim e que para mim foi fácil chegar aqui. Eu te digo que não foi fácil para mim e nem é fácil para ninguém. Mas eu quero te dizer que assim como foi possível para mim, é possível para você também. A vida de todos os seres humanos é extremamente parecida, apesar da nossa mente dizer para nós que não, o meu caso é diferente, eu sou especial. Não é bem assim. A vida de todo ser humano traz desafios. E a gente tem desafios de vários tipos. Eu vou citar aqui alguns para você. Desafios de saúde. Imagine se todos nós aqui nesse momento, milhares de pessoas assistindo esse vídeo, pudéssemos estar juntos numa enorme sala, num auditório. E eu iria perguntar assim, quem aqui já teve algum problema de saúde? Levanta a mão. Todos nós tivemos problemas de saúde. Eu tive vários, mais para frente nesse vídeo eu vou te contar um bem grave que eu tive. Um outro tipo de desafio é desafio de dinheiro, desafio financeiro, ou desafio profissional, né? Mais ou menos nessa área. Imagine aqui, todos nós, eu, você e milhares de pessoas num enorme auditório, eu pergunto, quem aqui já teve algum problema financeiro, uma dificuldade de pagar uma conta, ou o desejo de adquirir alguma coisa e não conseguir, ou talvez um problema de carreira, né, de profissional? Quem aqui já teve? Todos nós. Eu também já tive problemas financeiros. Nasci em família pobre, tive muita dificuldade, muitas vezes na vida, dificuldade de pagar aluguel, de pagar as contas básicas. E uma vez, depois de muito tempo e muita batalha, eu já entrei numa dívida de aproximadamente R$200 mil. Ou seja,
Problema financeiro todo mundo tem, até quem tem muito dinheiro. E se a gente for falar de problemas de relacionamento? Nossa, hein? De todos nós aqui, quem já teve problema de relacionamento? Quem já teve o coração partido? Quem já teve problema de briga com família, com vizinho, com pessoas no trabalho? Quem aqui busca um grande amor? Muitos de nós. Quem aqui já teve algum problema de autoestima, de se sentir para baixo, de se sentir não merecedor? Quem já ficou preocupado sobre o futuro? E quem já ficou remoendo a história do passado? Percebeu? Todos nós, seres humanos, temos problemas muito parecidos. É só você olhar em volta. Todos nós temos a vida cheia de desafios. E se é possível para mim, agora, viver em paz, eu tenho certeza que para você também é. Eu vou te contar aqui um pouquinho da minha vida agora, para você ver que eu não sou especial de jeito nenhum. Quando eu era criança, eu sofri algo que, infelizmente, muitas crianças e muitas pessoas sofrem neste mundo. Eu sofri abuso sexual. E não foi uma vez só, não. Foi algo que aconteceu na minha vida durante vários anos, por uma pessoa conhecida da família. E talvez por causa disso, eu desenvolvi em mim um desejo assim de entender por que é que acontece sofrimento no mundo. E talvez por isso eu desenvolvi em mim esse desejo assim de entender por que é que existe sofrimento no mundo. E desde muito jovem eu fui atrás. Então eu me dediquei a estudar filosofias, a estudar religiões, a participar de muitos workshops, entrei em muito processo terapêutico também. E não foi só no Brasil. Ao longo da minha vida, eu fui tendo oportunidades de estudar fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e fiz muitos workshops e estudei bastante com professores conhecidos internacionalmente, que eu chamo de professores espirituais. E eu lia muito e estudava muito. Eu estudei tanto que eu digo que eu fiquei com a cabeça desse tamanho assim, o cabeção desse tamanho assim. Cabeção é um termo carinhoso que eu uso para falar da mente, e eu vou usar esse termo várias vezes aqui nas nossas aulas. E eu com aquele cabeção desse tamanho, quando eu tinha 30 anos, eu resolvi tentar colocar aquele monte de conhecimento em prática e me tornar terapeuta. E me tornei terapeuta. Nessa época também, entre os meus 30 e os 40 anos, a coisa que eu mais queria era encontrar a iluminação espiritual. Porque de tanto estudar e de tanto conversar com professores espirituais por toda parte, eu acabei entendendo que se havia um meio da gente sair do sofrimento, seria através de um estado além da mente, um estado que é conhecido como iluminação, ou hoje, libertação ou autorrealização. Então eu ia atrás disso, estudava mais e mais, fazia todas as práticas possíveis, praticava yoga, fazia jejum e fazia tudo o que essas pessoas que diziam que conseguiram esse estado faziam e me mandavam fazer. E além de fazer tudo isso, eu tinha assim um sentido de missão com o meu trabalho. Como eu disse, eu trabalhava como terapeuta e eu trabalhava demais. Eu atendia pessoas às 7 horas da manhã, eu parava de atender às 10 horas da noite, eu conduzia retiros, eu organizava workshops, eu fazia tanta coisa, e de tal maneira que eu não ouvia o resto de mim, eu só ouvia o meu cabeção. E o meu cabeção me dizia: você precisa fazer mais, trabalhar mais, estudar mais, praticar mais, se você quiser chegar a algum lugar, se você quiser encontrar esse estado de paz que você busca. Até que um dia, a vida traz mais um desafio. E eu vinha nesse ritmo, e um dia eu fiquei doente. Mas não pense você que foi uma doença grave, não. Eu já tive doença grave no passado, antes disso. Mas desta vez foi uma gripe, daquelas gripes que derrubam a gente. E eu fiquei de cama, 1 dia, 2 dias. No 3º dia eu disse para mim mesma: eu não posso ficar nesse estado. Tem tanto trabalho me esperando, eu tenho tanta coisa para fazer. Então eu liguei para um médico, meu amigo, e disse assim: doutor, posso dar uma chegada aí no seu consultório?
e o senhor me dá uma injeção de vitamina C? Eu tô com gripe, quero dar uma melhorada. E esse médico, que era meu amigo, falou, claro, vem aqui. Então eu fui lá e ele me colocou num soro assim, na veia. Nesse soro, ele colocou vitamina C e ele colocou também outras substâncias que iam ajudar no meu processo de recuperação da gripe. Nada demais, medicamento comum que todo mundo toma e que eu também já tinha tomado. Mas aconteceu que dessa vez o meu corpo, por alguma razão, reagiu a essa substância, a uma das substâncias que estava lá. E eu comecei a sentir não o soro, mas como se um ácido estivesse penetrando na minha veia. E eu senti essa queimação por dentro correndo pelo meu corpo. Naquele momento o médico não estava na sala, eu chamei por ele, comecei a ficar apavorada. Ele voltou, rapidamente tirou o soro da minha veia, mas era um pouco tarde. O meu corpo teve uma reação alérgica, que é chamada de reação neural. Reação neural é nos nervos, então imagina a dor. Se você já teve alguma dor de dente no seu nervo do dente, imagina como é sentir dor em todos os nervos do seu corpo. Eu me sentia como se eu estivesse sendo eletrocutada ali na cadeira do consultório do médico. Eu sentia contrações no meu corpo que era assim horrível, uma dor que eu considero pior do que dor de cálculo renal ou mesmo dor de parto. E olha que eu tive 3 filhas. E nesse estado de dor, a minha mente, o meu cabeção, enlouqueceu. Você deve imaginar. Tudo passava pela minha cabeça. O médico errou a medicação, esse médico não sabe o que está fazendo, o que vai acontecer comigo, o que está acontecendo comigo, eu estou com muita dor, o que vai acontecer? Olha, era uma enxurrada de pensamentos que eu mal conseguia acompanhar. O médico deu um jeito de me tirar daquela cadeira, me colocou numa maca, me colocou no oxigênio, tentou me dar outras substâncias na tentativa de interromper aquele processo, mas eu fiquei naquele estado de dor física e tormento mental por período de talvez umas 2 horas, eu não sei, foi bastante tempo. E então, naquela confusão toda que você pode imaginar, estávamos só eu e o médico no consultório, já era fora do horário, eu senti de repente os meus pés contraírem, as minhas mãos contraírem, e essa contração foi indo das extremidades para o centro do meu corpo. Foram contraindo as pernas, os braços, o quadril, os ombros, e a contração foi chegando dentro do peito, até o momento que eu não conseguia respirar. Eu tinha a boca bem aberta, os olhos abertos, tentando respirar, eu não conseguia. E de repente, toda aquela dor passou. E eu me vi flutuando acima do meu corpo na sala. O teto, que está lá em cima, estava aqui, ó, a 10 centímetros dos meus olhos. Eu já tinha estudado, né, esse tipo de coisa, que quando as pessoas morrem, elas saem do corpo, então a minha conclusão lógica foi, eu morri. Eu dei uma olhadinha assim para baixo, vi o médico lá e tive certeza, eu morri. Então eu me dei um comando naquele momento, vá para a luz. Eu tive todas aquelas fases que as pessoas que têm experiência quase morte dizem que têm. Eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos, como um filme. Eu vi uma escuridão enorme e lá no fim da escuridão tinha uma enorme luz. E eu fui lá para essa luz. Eu penetrei na luz. E foi a melhor sensação da minha vida, algo indescritível. Eu me senti tomada por um amor, que era o amor por tudo que existe, sem exceção. E eu me sentia em unidade com tudo que existe. Eu e toda a humanidade, todo o planeta e todo o universo, éramos uma coisa só. Eu me sentia enorme e ampla e em paz. E por mim, eu teria ficado ali, naquele lugar. Mas então eu ouvi uma voz que me disse, volte para o seu corpo, que você vai ficar bem. A princípio eu não quis voltar, mas a voz era muito poderosa e eu de fato caí de volta no meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo,
eu voltei para exatamente o mesmo estado que eu estava antes, com dores absurdas, com tudo aquilo de novo, o médico apavorado do meu lado, e eu voltei. Mas tinha uma diferença, tinha dor, mas a minha mente, o meu cabeção estava quieto, não havia pensamento, não havia nada. E naquele instante eu entendi que uma coisa é dor e outra coisa muito diferente é sofrimento. Essa foi a primeira lição que eu tive ali nessa experiência. E como eu te falei, já tinha passado da hora, né? A gente estava ali há horas naquela situação, o médico esperou me recuperar um pouco mais, uma pessoa veio me buscar e eu acabei indo ver um outro médico para ter certeza que eu estava bem antes de ir para casa. Cheguei em casa tarde, tipo 10 e tanto da noite. O meu corpo estava super fraco, como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão, assim, eu não tinha energia mal para falar, mal para andar. E eu me sentei no sofá da minha sala e fiquei pensando o que eu queria. E o que eu queria naquele momento era que alguém tomasse conta de mim. Eu queria um carinho, eu queria que alguém me acolhesse naquela situação. Eu tinha um namorado, então eu liguei para o meu namorado e falei: amor, eu passei por isso, contei um pouco da história e disse assim: eu quero ir para sua casa, quero que você cuide de mim. E ele morava longe, em outro lugar, e eu tinha até comprado, né, feito uma reserva de passagem antes de ligar para ele. Liguei dizendo assim, né, olha, já fiz uma reserva de passagem, quero ficar com você. E aí aconteceu outro desafio na vida, porque aquele outro não bastava, a vida quis me ensinar mais. E o meu namorado, na ocasião, disse assim: pois é, Kátia, entendo, sinto muito, eu não quero que você venha para cá, e para falar a verdade, nosso relacionamento já não está significando muito para mim, nosso namoro termina aqui. Você deve imaginar como eu me senti. Eu estava naquele estado do corpo super fraco, a cabeça vazia, mas ainda tive o coração partido. Eu já tinha entendido que uma coisa é dor e outra coisa é sofrimento. Mas agora, com meu coração partido, o meu cabeção começou a criar mais histórias e o meu sofrimento todo aconteceu e voltou. Do mesmo jeito que eu desliguei o telefone ali na sala com ele, eu fiquei ali na sala, sentada no mesmo lugar, até amanhecer o dia. Assim, num estado quase catatônico, sem saber o que fazer. Então, na manhã seguinte, eu comecei a pensar, né, em todos os workshops que eu já tinha feito, em todos os livros que eu já tinha lido, em todos os professores espirituais que eu já tinha visitado, que eu tinha conhecido, tudo que eles diziam. Eu falei assim, olha, o que eu quero fazer agora é ir conversar com cada um deles. Eu quero sair pelo mundo, vou largar minha vida aqui, vou embora. Eu vou encontrar cada um desses professores que eu conheci ao longo dos últimos 10, 12 anos e eu vou contar o que aconteceu e perguntar para eles como é que eu faço para de fato não ter mais sofrimento e viver em paz. Como é que eu faço para ter a vida que eu mereço, que eu desejo e que eu sei que eu posso. E aí naquele dia mesmo naquele estado, eu embarquei numa viagem, eu fui ver diversos desses professores espirituais. Então eu embarquei pelo mundo, eu encontrei um determinado professor espiritual que tinha um foco bastante no corpo físico, nas nossas energias, e entendi o quanto isso era importante, fiz as práticas que ele me ensinou. Eu encontrei outro professor espiritual que dizia que o importante era a meditação, que a gente tinha que esquecer o passado e o futuro e viver no presente. Encontrei uma outra professora que já dizia assim, nós já somos o puro amor, nós já somos tudo isso que a gente pensa que está buscando e que quer ser. Bom, encontrei muita gente, talvez umas 10 pessoas ao longo de uma grande viagem. O que eu realmente desejava nessa minha viagem, além de me libertar de qualquer sofrimento, inclusive o sofrimento emocional, era ter a mesma sensação que eu tive na minha experiência com a luz, na experiência quase morte.
Porque eu pensava assim, será que a gente tem que morrer para viver daquele jeito? Será que é só na morte que a gente encontra essa paz e esse amor? E era isso que eu estava buscando. E acabou que um dia eu encontrei. E eu encontrei ao longo dessa viagem quando eu cheguei no Havaí, né, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, e encontrei lá um professor espiritual que trabalha muito com orações e um processo de limpeza dos antepassados. E eu fazia também as práticas com ele, fiquei lá algumas semanas com ele e todos os dias eu ia caminhar por uma praia. E um belo dia, depois de fazer muita coisa, depois de absorvendo todos esses ensinamentos, vendo aquilo que servia para mim, aquilo que não servia tanto, eu estava andando pela praia e do nada eu comecei a sentir os meus pés na areia, percebi que a areia e eu éramos uma coisa só. Então eu olhei para a vegetação que estava assim à minha direita e percebi que a vegetação era tão maravilhosa e a vegetação e eu éramos um só. Daí eu olhei para o céu, para as nuvens e senti a mesma coisa. Os pássaros, eu senti a mesma coisa. E daí eu olhei assim para o meu lado esquerdo, onde estava o mar. E eu te digo, eu sofri um trauma aos 11 anos de idade que eu quase me afoguei e morria de medo de mar. Eu ia no mar e ia assim, até o joelho. Mas nesse dia eu olhei para o mar e eu éramos um só. E eu me senti atraída, eu só fui e nadei feito uma sereia. Eu saí do mar com essa sensação de plenitude, de paz profunda, de amor incondicional por todas as coisas. Algo, de novo, indescritível. E percebi que a gente não tem que morrer para viver assim, que esse é o estado natural do ser humano, que a gente precisa encontrar aqui na Terra, porque o paraíso não é do outro lado, o paraíso é aqui também. Quando eu vivi minha experiência quase morte, como eu te disse, eu senti em mim algumas das qualidades do Criador, de Deus. Eu senti o amor incondicional, eu senti a paz profunda e eu senti o poder. Eu percebi que Deus, de fato, é tudo o que existe. E é um poder tão incomensurável que é como se Deus pensasse e o universo acontece, se faz. Eu estava lá dentro, por alguns instantes, desse amor, dessa paz e desse poder. E quando eu voltei para o meu corpo, eu voltei. E eu senti que, de verdade, como se eu fosse uma extensão de tudo isso entrando num corpo. É como se a gente, eu, você e todas as pessoas, nós já somos isso. Nós somos extensão de Deus, nosso Pai. Nós somos extensão do amor incondicional, da paz profunda e do poder de manifestação de tudo, de qualquer coisa. Mas a gente vem para a Terra e a gente vem viver uma experiência terrena, cheia de desafios, como eu falei agora há pouco. Para a gente viver essa experiência terrena, a gente entra dentro desta pessoa, a gente entra dentro de um personagem. E esse personagem tem uma roupa, não essa roupa aqui que eu estou vestindo, a roupa de ser humano. Eu aprendi nos meus estudos lá de muitos anos atrás que essa roupa do personagem tem 4 camadas. A gente tem o corpo físico, a gente tem a vitalidade, quer dizer, a vida que anima esse corpo físico, nós temos as emoções e nós temos os pensamentos. Isso nos faz ser humano. Então, quem sou eu? Quem é você? Eu sou um ser espiritual, extensão de Deus, do amor, da paz e do poder, que entra num ser humano que tem corpo físico, que tem energia vital para viver aqui na Terra, que se emociona e que pensa, que tem pensamentos. Então é como se a gente fosse 2 coisas simultaneamente. A pessoa e o ser espiritual ao mesmo tempo. De acordo com essa experiência que eu tive, a minha experiência com a luz, na experiência quase morte, depois a minha viagem, conversando com todos os professores espirituais que eu já conhecia, eu fui
pegando tudo que eles diziam e fui entendendo que cada um deles mostrava um caminho de acordo com o caminho que cada um trilhou e o que serviu para eles, o que é maravilhoso. E fui dessa maneira interiorizando tudo isso que esses professores ensinavam de uma maneira prática, porque eu estava ali com eles, fazendo os exercícios junto com eles e percebendo o efeito desses exercícios na minha pessoa e percebendo também quais exercícios me faziam reviver a experiência que eu tive, a tal ponto que um dia eu cheguei a ter a mesma experiência aqui na Terra. Essa experiência que eu tive lá na praia do Havaí durou bastante tempo em mim. Eu fiquei várias semanas num estado de bênção, num estado assim de praticamente de iluminação. Eu sentia como se eu estivesse vivendo aqui dentro desse corpo e tudo que acontecia à minha volta era um filme acontecendo. E era como se eu fosse a diretora desse filme acontecendo. E as coisas meio que aconteciam de uma maneira muito harmônica, muito mágica. E eu fui tentando colocar tudo isso em ordem, né, dentro de mim e vendo quais eram de fato os exercícios que funcionavam para eu poder continuar aplicando na minha vida. Como eu falei aqui no início dessa aula, eu não sou diferente de você. Você pode até falar assim, nossa, claro que você é diferente, você viajou o mundo inteiro, falou com um monte de professores espirituais, mas não. Hoje em dia todo mundo viaja o mundo inteiro. É só você abrir o seu computador, Google, e você tem acesso às mesmas coisas que eu tive. Só que precisa de muita dedicação e muito tempo também para tudo isso. Eu gosto muitíssimo de compartilhar tudo o que eu sei. E por isso eu criei um canal no YouTube, que é o canal Ser Felicidade, hoje com mais de 1 milhão de inscritos. E muitas pessoas se beneficiam de tudo o que eu compartilho. Eu posto por semana 3 vídeos completamente gratuitos lá no meu canal do YouTube. E faço muitas lives também. Além do canal no YouTube, eu faço cursos online e hoje eu tenho mais de 1000 alunos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas pessoas que apenas seguem as minhas dicas no YouTube já percebem diferença na sua vida. Muitas pessoas que são meus alunos percebem enormes diferenças na vida. Então, eu sei que você também pode. E eu realmente acredito em você. Assim, pelo progresso das pessoas que me seguem, pelo progresso dos meus alunos, por todos os comentários que eu recebo, inúmeros e-mails, eu nem dou conta de atender todo mundo, eu sei que é possível para uma pessoa comum, assim como eu e você, vivermos em paz, em um estado interior de paz e termos o alinhamento com o poder para manifestar a vida que a gente merece e deseja. E você deve estar se perguntando agora se todos nós somos extensão de Deus, do amor, da paz e do poder. E se todos nós temos isso em nós e já somos tudo isso, por que é tão difícil a gente estar em paz e manifestar a vida que a gente merece e deseja? Eu vou te explicar por quê. Assim como aconteceu comigo, eu tenho certeza que o seu cabeção é desse tamanho. Às vezes o cabeção é cheio de conhecimento, como era o meu caso, e pode ser que seja o seu também. A gente chega aqui na vida, né, e a gente quer entender as coisas. O nosso cabeção pergunta por quê? Mas e se? Mas e quando? E como? Etc, etc. A cabeça não para de fazer perguntas. A minha também. A cabeça de todo mundo é igual. Eu costumo dizer assim, né? Unha cresce, cabelo fica branco, coração bate e cabeção cria pensamentos e cria história e faz pergunta. Né? Os pensamentos acontecem na cabeça da gente. Então, a gente tenta satisfazer esses desejos da mente. E quando a gente sofre na vida, por causa dos desafios que eu falei com você, a gente fica doente, sofre, a gente tem problema de relacionamento, dói o coração, a gente sofre, a gente tem questões do passado, trauma, a gente sofre, a gente fica ansioso, o que será que vai acontecer no futuro, daqui a tanto tempo, será que eu vou ter dinheiro? Sofre também, e a cabeça se enche de perguntas, e a gente vai atrás de responder, assim como eu fui. Então a gente se enche de conhecimento.
A gente hoje tem muito acesso a conhecimento. A gente vai na internet e tá tudo ali, Google, né? E a gente acha muita coisa, uma infinidade de coisas, e a gente se perde num mar de respostas sem de fato satisfazer a nossa pergunta, as perguntas fundamentais do ser humano. E é muito interessante, né, que a nossa mente, o cabeção, ele fala muito alto, ele grita com a gente. E eu tô falando assim, o cabeção, como se fosse outra coisa em nós, porque de fato é. Presta atenção. Dentro da sua cabeça tem vozes falando com você o dia inteiro. Tem alguém que fala com você. Olha, você é isso, você é aquilo. Olha, você tá gorda, hein? Precisa fazer uma dieta. Olha, aquilo ali é bom. Olha aquele cara ali. Olha, tua mãe, não sei o quê. Olha, o teu trabalho. Será que isso vai ter futuro? Não vai ter? Etc, etc. Tem uma voz na sua cabeça. Às vezes várias vozes falando. E se tem vozes falando, é porque tem alguém ouvindo, né? A pergunta é, quem é que está ali ouvindo? Essa pessoa que ouve é você. E a mente é outra coisa, diferente. A mente, além de falar com a gente, ela mostra imagens, ela mostra coisas acontecendo, ela interpreta as outras pessoas, interpreta os acontecimentos e mostra, igual um filme. E esse filme, essa sala de projeção, é exclusiva sua, assim como a minha é exclusiva para mim. Está aqui, acontecendo, dentro do meu cabeção. E se tem imagens acontecendo, se tem vozes falando, tem alguém assistindo essas imagens, tem alguém escutando essas vozes. Quem é esse alguém? Esse alguém silencioso é você, o seu eu de verdade, que fica completamente perdido diante de tantas demandas da mente e de tantas perguntas. Mas como eu te falei, nós somos seres espirituais, extensão do amor, da paz e do poder, e a gente entra num ser humano. Eu te disse também que esse ser humano, o ser humano que sou eu e que você também é composto de 4 partes, não de uma só. A gente não é um cabeção assim, com 2 perninhas andando. A gente é muito mais que isso. A gente tem um corpo físico, a gente tem a vitalidade que anima esse corpo, a gente tem emoções e a gente tem pensamentos. E para quem que a gente dá mais atenção dessas 4 partes do veículo humano? A gente dá atenção para aquele que fala mais alto, o cabeção. E a gente tenta satisfazer aquilo que o cabeção pede. E é por essa razão que a gente, muitas vezes você, já estudou tanta coisa. Você já leu um monte de livro, você já fez workshops, você conhece coisas, você faz terapia, você procura na internet, assiste filme interessante e parece que patina e não sai do lugar. E a gente fica até desestimulado, né? A gente fala assim, não, eu não acredito. A paz não é desse mundo. Manifestar a vida que eu quero, não, isso é para poucos, porque a gente está perdido aqui, ó, no grande labirinto da mente. Mas a gente tem outras partes. Então agora tem uma informação super importante para você, que é uma parte, né, da informação que eu obtive dos meus professores espirituais. Nem todos falam isso, mas eu entendi que isso é muito importante. O ser humano tem 4 partes. E essas 4 partes é como se fosse a sua casa, sabe? É a casa que você habita, você, o ser espiritual, habita para viver as experiências na Terra. E essa casa, muitas vezes, está uma confusão danada lá dentro. Porque casa não é só mente. A casa é o piso, as paredes, o teto, os móveis, as partes da casa, que a gente acaba não dando atenção. Quanto mais o tempo passa, mais a gente dá atenção para a mente, menos atenção para os outros 3. O corpo físico, a vitalidade e as emoções. E aqui tem uma informação importantíssima.
é preciso colocar ordem nesta casa. É claro que buscar entendimento é importante, mas eu te pergunto, por que é que todo esse entendimento não se materializa? Por que é que a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente sabe? Justo porque a casa está uma enorme bagunça. É importantíssimo, dentro do caminho espiritual, dentro da vida que você quer manifestar, você começar pelo começo. E o começo é o seu corpo. O começo é dar uma olhada aqui. Como é que está esse corpo? Eu estou tratando ele bem? A minha casa está limpa? As coisas estão em ordem? Eu sei onde fica a cozinha, o quarto, o banheiro, a sala? Ou as minhas panelas estão em cima da cama? Não é? Ou as pessoas estão fazendo xixi na cozinha? Olha que confusão. Então, dentro, né, desse ser que é o ser humano, a gente precisa começar pelo começo e não pular etapas, e não ir lá para a mente buscar entendimento se aqui a base está confusa. Porque é como se você estivesse tentando estudar nessa casa e tem uma criança com a fralda suja ali gritando com você. Você não vai conseguir estudar. É como se você quisesse ter forças para colocar em prática aquilo que você aprendeu, mas não dá para colocar em prática porque você não tem vitalidade para isso. Então a gente tem que começar pelo básico. E é aqui que eu quero chamar bastante a sua atenção. O seu corpo físico e a sua vitalidade. Isso é básico. Então vamos começar falando um pouquinho do corpo físico. O corpo físico é muito simples. Ele é como um bebê que você tem que cuidar. Só isso. E como é que a gente cuida de um bebê? A gente vê se ele está bem alimentado, se ele está bem hidratado, se ele está limpo, se ele brinca, se movimenta, né? Tenta engatinhar, coisa assim, e se ele dorme. Olha só, 5 coisas. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa ter uma boa nutrição, boa hidratação, se movimentar, ter uma boa higiene e descansar. Olha só, 5 itens. E agora, para a gente começar a nossa brincadeira, porque eu disse para você que essa aula também é prática, eu vou te dar o seu primeiro exercício. E eu quero que você faça esse exercício hoje e amanhã, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, só para você sentir um pouco, que se chama exercício de tomada de consciência. A gente começa por aí. Tem uma frase da Bíblia que diz assim: conheça a verdade e a verdade te libertará. Pois é, conhecer a verdade significa tomar consciência do que está acontecendo, onde que eu estou. Então vamos olhar para o corpo. Esse exercício é assim, eu quero que você pegue um caderno ou umas folhas de papel e você escreva. É muito importante escrever, porque só pensar, a gente fica aqui de novo no cabeção e não põe as coisas na prática. Então é importante você escrever. Tome os próximos dias, amanhã, depois, e nesse caderno, nesse papel, você deve escrever tudo a respeito do seu corpo. Então você acorda, põe lá, acordei tal hora, como se fosse um diário. Aí você vai tomar café. Tomei meu café da manhã, comi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escreve o que você comeu. Com verdade, né? Isso é só para você, não tem que mostrar para nenhum nutricionista. Só entre você e você. Fez algum exercício? Põe ali o que você fez. Subi 2 andares do prédio, ou não, tomei o elevador. Anote também quanta água você bebeu, se você foi ao banheiro, que horas você foi dormir, se você descansou durante o dia, etc. Escreva tudo como um diário, por uns 2 dias. Para que serve fazer isso? Para tomar conhecimento. Como é que está a minha casa? O que eu estou fazendo por ela? E só olha, só toma conhecimento. Esse é o seu exercício. Só isso. Porque para a gente conseguir mudar alguma coisa, a gente tem que saber onde que a gente está. Para a gente sair daqui e viajar até lá, a gente tem que saber onde que é o aqui, para conseguir ir para lá. Então, esse é o primeiro ponto. E eu quero ir um pouco além nessa aula de hoje, para que você sinta um pouquinho de diferença, um pouquinho que seja, porque a tomada de consciência do corpo
É uma tomada de consciência que às vezes demora um pouco, e as transformações às vezes demoram um pouco, porque o corpo é bastante físico, é material. Mas eu te digo, esse demorar um pouco não é nada comparado aos anos que já se passaram na sua vida, e não é nada comparado aos benefícios que você pode ter daqui para frente. Não só benefícios de saúde física, eu estou falando de benefícios espirituais, de você ter paz, independente do estado que você esteja vivendo agora, independente do desafio, e ter o poder de manifestação da vida que você quer. Então a gente vai começar aqui só tomando conhecimento. A outra parte que eu quero falar, que é importante, é sobre a nossa vitalidade. Vitalidade está na natureza. A gente recebe a vitalidade, a gente se sente mais vivo com os elementos da natureza. A gente se sente vivo com a terra, com a água, com o ar e com o calor. Então, o que é isso? A vitalidade vem da terra. Simples assim, tire o seu sapato e as suas meias e põe o pezinho na terra. Uns 20 minutos por dia. Para que fazer isso? Porque você vai sentir uma enorme diferença, até mesmo se você estiver sentindo dores físicas. Esse é um tipo de exercício milenar que todo mundo lá do passado conhecia, mas que nós, na nossa vida contemporânea, não fazemos mais. A gente anda de sapato o dia inteiro, a gente mora lá não sei que andar do prédio, entra nos carros e a gente nunca põe o pé na mãe terrena, nunca toca a nossa mãe. Imagina, é como se você vivesse com a sua mãe e você nunca dá um abraço nela, nunca dá um beijo, nunca se refere a ela, troca uma palavra. Assim, a gente vive com a mãe terrena. Quando a gente simplesmente põe os pés no chão, acontece um efeito mágico, que é o seguinte: a gente cria naturalmente no nosso corpo algo que se chama íons positivos. São uns elétrons aí meio soltos no nosso corpo que nos deixa carregados de uma energia densa que causa muitas vezes dores físicas. E o simples fato da gente pôr o pé no chão, a gente descarrega isso. Tem gente que melhora de dores, que tem normalmente dor articular, dor muscular, somente com esse exercício. 20 minutos com os pés no chão. Ah, Kátia, mas eu moro em apartamento, uma enorme cidade, não tem um pedacinho assim de terra para eu colocar meu pé. O que eu faço? Bom, as plantas precisam de terra para viver, não é? Então, se você tiver uma planta no seu apartamento ou uma árvore na calçada da tua rua, vai lá na planta e segura com a sua mão no caule da planta. Melhor ainda é apoiar as mãos em uma árvore. Eu falo, abrace uma árvore, mas você não precisa dar uma de louco. Apoia a sua mão e fica ali, aproveita e toma um sol, né? Uns 20 minutos por dia. Eu falei também que a vitalidade vem do elemento água, do elemento ar e do calor. Então eu vou falar mais um exercício para você ter mais vitalidade. Você deve ter um celular. Põe o seu celular para dar um apito, um sininho de hora em hora ao longo do seu dia. De hora em hora, ele faz um plim. Para quê? Quando fizer o plim, você para o que estiver fazendo, pode estar falando com alguém e faz assim, ó. Faça uma respiração bem profunda, porque da respiração, do ar que a gente respira, a gente tem vitalidade. E a gente passa a vida tendo uma respiração muito curtinha, né? A gente acaba respirando só aqui, ó. Quando todo o seu pulmão precisa respirar. É a melhor vitamina que existe, chamada vitamina O, oxigênio. E então, eu te dei, na aula de hoje, a seguinte informação: nós somos todos seres espirituais, extensão do amor, da paz e do poder. A gente já é isso, e a gente tem acesso a isso. E a gente entra numa pessoa que tem 4 partes. E não adianta dar atenção só para uma delas, que é o cabeção. A gente precisa começar pelo básico e colocar ordem nessa casa que a gente habita. E eu te dei 3 exercícios. O primeiro, exercício de tomada de consciência do seu corpo.
só isso. O segundo, tocar a terra ou uma árvore. E o terceiro, respirar profundamente de hora em hora. E se você fizer tudo isso por um dia ou 2 ou 3, quando a gente se encontrar de novo, na próxima aula, eu quero saber como você tá. O que aconteceu? Foi legal esse exercício para você? Pois é, esse é o seu primeiro passo na jornada de encontrar a paz em você, independentemente do desafio que você esteja agora vivendo na sua vida, e, aos poucos, manifestar a vida que você merece e deseja. Bom, o tempo da nossa aula está acabando, senão vai ficar muita coisa aqui para você assimilar, mas eu já quero te dar uma noção do que vai acontecer na próxima aula. Eu te disse que esta pessoa que a gente habita tem 4 partes, não é? Na aula de hoje a gente deu um pouco mais de atenção para o corpo físico, para a vitalidade, eu te passei os exercícios. Na próxima aula a gente vai tratar de 2 coisas importantes, o nosso campo emocional e as crenças que nos limitam. O nosso campo emocional muitas vezes é um dos maiores impeditivos da gente avançar na vida espiritual e ter paz, porque as nossas emoções, olha, vivem em turbilhão. E as crenças, né? Crença é tudo aquilo que dizem pra gente desde que a gente era criancinha e depois coisas que a gente mesmo diz pra gente e acredita com todas as nossas forças. Essas crenças, de fato, tiram a nossa paz e impedem muitas situações que poderiam ser maravilhosas em relacionamentos e acaba que não são, por causa das nossas crenças. A gente vive em estado de baixa autoestima, de achar que a gente é menos, se comparar com os outros e por aí vai. Na próxima aula, então, a gente vai entrar nesse assunto e eu quero também fazer uma meditação que vai te ajudar a ter um campo emocional mais amplo, mais limpo e mais luminoso. Portanto, não perca a próxima aula. Agora, uma coisa bem importante é caso você tenha perguntas para mim. Eu quero que a gente interaja, se alguma coisa não ficou clara e você quer fazer alguma pergunta importante, o único jeito de você me fazer uma pergunta é através da nossa comunidade do Facebook. Então, se você ainda não entrou lá, tem um botão aqui que você vai clicar e você vai ser direcionado ao nosso grupo lá no Facebook, onde você vai poder fazer sua pergunta e também tem uma comunidade muito legal com pessoas que estão na mesma sintonia que você, querendo a mesma coisa. Lá na comunidade do Facebook também você vai poder baixar o material dessa primeira aula em PDF. Então, se alguma coisa não ficou claro, você não precisa assistir tudo de novo, você pode ir no material em PDF e ler tudo, entender direitinho o exercício, ok? Então, eu te vejo na próxima aula. Um beijo!